O Bradesco trouxe uma excelente notícia para os seus acionistas, afinal de contas, o lucro líquido recorrente do banco saltou 18,8% apenas no terceiro trimestre, ou seja, alcançou 6,2 bilhões de reais. Mas espera aí, o que aconteceu? As ações do banco despencaram 4% após os resultados, o que surpreendeu até mesmo o CEO, ou seja, o presidente do Bradesco, e vamos ver a reação dele. O que levantou a pergunta, será que essa queda das ações é uma oportunidade diante da alta das cotações mais recentes? E é isso que vamos entender. Olá, amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex, e justamente pensando em tudo isso é que neste vídeo aqui eu vou trazer o Fique Preparado para avaliarmos o terceiro trimestre do ano de 2025. Afinal, é o quadro do Ativo Virtual que eu faço o raio-x das companhias. E não seria diferente com o Bradesco para entendermos aqui se o cenário dele melhorou ou piorou. Afinal, de um lado temos os lucros com forte crescimento e do outro, queda das cotações. Seria uma oportunidade? Vamos entender as notícias e fatos relevantes. Qual a recomendação do mercado? Será que é para comprar ou vender as ações? E os dividendos? Vão ser afetados pelas quedas das cotações? Não, né, pessoal? Mas vamos entender se eles podem ser beneficiados. Além, é claro, de avaliar se é um momento favorável de acordo com a análise técnica das ações BBDC4 e se o banco continua com bons fundamentos. Além, é claro, de trazer as projeções e o preço-teto do ativo virtual e qual seria a melhor opção de compra das ações, as ações ordinárias BBDC3 ou as ações preferenciais BBDC4. E é claro que eu já agradeço a você que deixou um like nesse vídeo e também um comentário para ajudar que essas análises cheguem para mais pessoas aqui no YouTube. Então, bora pro vídeo! É claro que vamos começar pela parte mais importante do vídeo, que é a apresentação dos resultados, ou seja, entender se realmente esses resultados foram bons ou foram ruins. Sem compreender isso, o investidor é apenas um investidor de manchetes, sem entender o que realmente está nos bastidores das empresas, assumindo apenas a opinião alheia. E é claro que você sabe que o Bradesco ele foi fundado em 1943 e hoje ele já conta como uma das maiores instituições financeiras do varejo aqui no Brasil. Inicialmente, ele realmente era focado apenas no varejo, porém, hoje em dia, ele atua em todas as áreas financeiras e a presença do Bradesco é mais forte no crédito consignado e no financiamento imobiliário, além de possuir uma boa relevância nos seguros. Para se ter uma ideia, em 2012, o lucro do banco foi de 11,5 bilhões de reais. Já no final do ano de 2024, saltou para 19,5 bilhões, ou seja, um crescimento médio de 4,5% ao ano. Mas o banco foi fortemente impactado pós-final de 2021, ou seja, 2022 e principalmente em 2023. E isso foi causado por conta de uma grande inadimplência no setor de varejo, com um calote bilionário. Mas o banco não ficou parado no tempo e reagiu se reestruturando, melhorando as novas safras, ou seja, melhorando a qualidade do crédito dele e assim reduzindo as inadimplências e gradualmente aumentando seus lucros. O auge do banco foi no ano de 2021, em que ele trouxe um lucro líquido de 26,2 bilhões de reais, e as projeções para o ano de 2025 já se aproximam disso, indicando que realmente o banco fez seu dever de casa e está atingindo as suas máximas anteriores. E vamos entender o desempenho operacional do banco, que nesse terceiro trimestre trouxe um lucro líquido recorrente, essa palavra aqui é um verdadeiro oásis para o investidor, alcançando 6,2 bilhões de reais. Por que ele é bom? Porque ele é recorrente. Logo, o investidor pode contar com ele para receber dividendos. O crescimento trimestre contra trimestre, ou seja, terceiro trimestre deste ano contra o segundo trimestre deste ano também, foi um crescimento de 2,3%. Impressionante o suficiente, mas se comparar o terceiro trimestre deste ano com o de 2024 na comparação anual, o crescimento foi ainda mais expressivo, gritando 18,8%. O ROI também chamou atenção, de 14,7%, maior do que o do Banco do Brasil, inclusive, mas teve um aumento singelo no trimestral. Podemos dizer que praticamente foi estabilidade, apenas 0,1 ponto percentual. Bom mesmo foi na comparação anual. Em relação ao ano passado, cresceu 2,3 pontos percentuais. Mas a argumentação do banco é válida. Rentabilidade mantém crescimento de forma gradual e segura pelo sétimo trimestre seguido. As receitas continuam avançando, com destaque para a margem com clientes. Claro que vamos entender isso aqui com mais detalhes. Mas também, inadimplência estável, carteira reestruturada diminui e carteira com garantia aumenta sua representatividade. É o que eu expliquei a respeito das novas safras. O banco está realmente melhorando a qualidade do seu crédito e tornando, inclusive, o custo da aquisição desse crédito aqui mais baixo, além das despesas operacionais que estão em linha com o esperado, trazido pelo guidance do banco e ajuste contínuo no footprint, além do destaque à parte, que é o desempenho da área de seguros, que tem ajudado a aumentar o ROI. E falando mais especificamente agora a respeito da
das receitas totais do banco, somaram aqui 35 bilhões de reais, e isso apenas no terceiro trimestre. Uma alta de 3% na comparação trimestral e 13,1% na anual. Já a margem financeira total, ou seja, a diferença entre o que o banco ganhou com os empréstimos e o que ele gastou na captação desse crédito, foi de 9%, um aumento em relação aos períodos anteriores. Mas quando a gente ajusta esse valor pelo risco, ou seja, o spread, foi de apenas 4,8%, representando assim uma evolução quando comparado aos últimos resultados. Isso sinaliza que o banco está conseguindo rentabilizar melhor a sua operação sem estar correndo mais risco, o que é algo muito positivo. A margem financeira total alcançou 18,7 bilhões, 3,7% a mais na comparação trimestral e 16,9% na anual. Receita de prestação de serviços alcançando 10,6 bilhões, alta de 2,8% na trimestral e 6,9% na anual. E seguro, previdência e capitalização batendo a marca dos 5,7 bilhões de reais, alta de 1%, e anual crescendo 13%. Então, quando a gente observa aqui o primeiro trimestre do ano de 2024 e compara agora com o terceiro trimestre deste ano, a diferença é simplesmente monumental. A carteira de crédito expandida do banco alcançou a marca de 1,03 trilhão de reais. Mais um banco com carteira trilionária no nosso mercado. Aumento de 1,6% no trimestral e 9,6% no anual. Se olhássemos para 2022, 2023, quem diria que o banco iria alcançar esse patamar aqui? A maior parte continua alocada com pessoas físicas, chegando a 451,6 bilhões, micro, pequenas e médias empresas com 241 bilhões e grandes empresas com 341,5 bilhões. Ou seja, pessoas físicas têm a maior parte, depois grandes empresas e, por último, micro, pequenas e médias empresas. Já no crédito consignado da parte da carteira, alcançou 101,9 bilhões de reais, se tornando o Bradesco o maior player privado neste produto. Ou seja, alcançou um market share de 14,2%, considerando no INSS 15,4%, no setor público 14,3% e no privado 7,5%. Cartão de crédito crescendo forte, mais de 38% no anual, mas teve queda de 4% em rendas menores, o que não necessariamente é algo ruim. O público de alta renda acaba trazendo várias outras oportunidades de negócio para o banco. E vimos bancos aqui no Ativo Virtual que estão investindo muito mais justamente no público de alta renda para aumentar a lucratividade, porque consegue agregar outros serviços que aumentam o spread do banco ou verdadeiramente tem pagamento desses serviços. Já no imobiliário, o market share do Banco Bradesco alcançou 19,9%, chama bastante atenção, e a carteira do banco crescendo no rural, chegando ao aumento aqui de 25,2% na comparação anual. Agora, a inadimplência é um dos dados mais importantes de qualquer banco, já que ela acaba afetando diretamente o lucro devido às provisões que precisam ser realizadas para os não pagadores. E o dado divulgado pelo Bradesco foi até positivo, já que a inadimplência de longo prazo, ou seja, acima de 90 dias, ficou estável em relação ao trimestre passado. Porém, teve um efeito não recorrente, que se for excluído, teria feito a inadimplência reduzir para 4%, algo que seria bem positivo. Então, por isso, vamos entender aqui que as despesas com PDDs, ou seja, a provisão de devedores duvidosos, aqueles que provavelmente vão dar calote no banco, cresceu de 3,2% para 3,3%, saindo dos 8,1 bilhões para 8,6 bilhões de reais. Isso aqui ainda é um dado preocupante. Embora o lucro líquido do banco tenha ficado com um crescimento realmente que chama atenção, as despesas com PDDs representam aquele equilíbrio na balança. Afinal, quando você empresta dinheiro, embora o banco tenha toda uma rotina de análise de risco e de crédito, é jogar uma moeda para cima. Não tem como prever garantidamente que aquele credor vai pagar a sua dívida. Mas é um fato que o banco precisa continuar emprestando, porque se ele não aumenta a carteira de crédito dele, fatalmente o lucro não vai ser expressivo, ou seja, pelo menos não vai ter um crescimento expressivo. E quanto maior for a inadimplência, claro, diminui os lucros também. Mas é claro, vamos entender aqui os indicadores de qualidade da carteira, ou seja, justamente os acima de 90 dias de atraso de pagamento significa que provavelmente o banco não vai receber esse dinheiro, chegou a um total de 4,1%. Micro, pequenas e médias empresas até caiu, foi para 3,7%, vindo de 4,3%. Grandes empresas se manteve estável, 0,4%, mas pessoas físicas aumentou de 5,1% para 5,4%. As receitas de prestação de serviço alcançaram então os 10,6 bilhões de reais, principalmente vindo aqui 4,6 bilhões do cartão de crédito, 1 bilhão de administração de fundos e 0,8
bilhão de reais de administração de consórcios, que aliás teve um destaque forte aqui, crescimento de 7,7% no trimestral e 22,1% no anual. E as despesas operacionais aumentaram também, 3,3% na comparação trimestral e 5,5% no anual. Sem o efeito do PLR, aumento de 2,5%, atingindo assim 16,5 bilhões de reais, representando um aumento real no trimestre de 3,7% e no anual 9,6%. Seguros, previdência e capitalização chamaram a atenção, 10,3% de crescimento no trimestral, 6,5% no anual. O acumulado dos 9 meses deste ano, o banco alcançou 11,4%, chamando muita atenção. Vimos recentemente aqui no Ativo Virtual o resultado das seguradoras e o Banco Bradesco, com esses números aqui e um ROI de 21,5%, realmente coloca o banco em destaque. O índice de Basileia do banco de setembro de 2025 é de 13,4, o que significa dizer que cada R$ 1 emprestado existem cerca de 13 centavos de patrimônio no banco. Esse indicador foi criado para que os bancos não pudessem alavancar seu patrimônio e, no caso de uma crise, tivessem recursos para sustentar a inadimplência. No Brasil, o mínimo que os bancos são obrigados a ter nesse recurso aqui são de 11% do valor e a média praticada pelos bancos vai variar entre 11% e 15%. Então podemos dizer que realmente o Bradesco está atendendo esse requisito aqui. Sem falar que a rentabilização para o investidor, ou seja, os dividendos e também o JCP, ou seja, uma forma de dividendo em geral aqui, está sendo realmente tentador para o investidor. Notem, cresceu forte de 2021 para cá, e precisa lembrar que no ano de 2021 foi o auge do banco na lucratividade dele. Chegou a 26,2 bilhões de reais, que foi o que eu falei no início dessa apresentação. E ele pagou 9,2 bilhões de reais. E mesmo com toda a dificuldade, no ano de 2022, pagou 10,2 bilhões. 2023 foi o pior resultado do banco de lucratividade, em que ele lucrou apenas 16,2 bilhões de reais e pagou 11,3 bilhões, chamando a atenção dos investidores. 2024 começou a se reverter, chegou a 19,5 bilhões de reais de lucro e ele pagou também 11,3 bilhões e agora, nos 9 primeiros meses apenas deste ano, já chegou a pagar 10,6 bilhões. Muito provavelmente, o banco deve chamar atenção com esse resultado maior aqui. Então, minha nota pessoal a respeito do que estudamos aqui. Eu gostei dos resultados. Deixa nos comentários o que você achou. Mas no crédito, tivemos mais um aumento de margem financeira, mesmo ajustando pelo risco. Além disso, tivemos um crescimento de quase 2 dígitos da carteira, que é algo muito positivo. Já na inadimplência, o valor teria reduzido, retirando fatores não recorrentes, e o índice de Basileia do banco está em um índice bem confortável. Apesar de não ser barato no preço atual, o momento de resultados é claro, ele é positivo, e a ação pode reagir bem com números melhorando. Então, vamos continuar entendendo aqui os indicadores do banco, análise técnica e muito mais. Ok? Então, observando as ações BBDC4 na periodicidade semanal, ou seja, o médio prazo, que vai de alguns meses até poucos anos, e ajuda muito nós, investidores de longo prazo, a entendermos o que é um bom cenário para o nosso patrimônio. Nesse gráfico mesmo do TradingView, estou trazendo dados desde setembro de 2023. E aqui fica claríssimo que o banco estava numa tendência de queda das suas cotações e a partir de março deste ano, mais precisamente na semana do dia 17 de março, as ações começaram a entrar numa tendência de alta, praticamente sem descanso, até chegar à sua máxima dos R$ 18,84, sendo que saiu em março, ou seja, nessa semana do dia 17, saindo dos R$ 11,96. Então, quem não ignorou o banco está lucrando realmente um valor muito substancial, na verdade chegou até 63, quase 64% de lucratividade, e com apenas o fechamento da semana do dia 27 de outubro, que ainda por cima fechou com queda, esse mesmo investidor está com 57,5% de valorização do seu próprio patrimônio. Claro, tem os dividendos aqui para serem descontados ou recebidos. Afinal, um investidor inteligente que está acumulando seu patrimônio está reinvestindo todos os dividendos e aproveitando momentos estratégicos para fazer novas compras, aumentar aportes, para então continuar o crescimento. Mas a última semana acabou decepcionando alguns dos pequenos investidores do Banco Bradesco. Muita gente deixou nos comentários dos vídeos questionando por que as ações caíram, mesmo com resultados bons. Vamos falar sobre isso. Mas tecnicamente falando, ainda não tem nenhum efeito de reversão de tendência. Podemos ter aqui momentos de correção sim, que podem vir a testar até mesmo essa região dos R$ 17,11. Lembrando que isso não é garantia, afinal, a análise técnica não é show de adivinhação, não tem
tem bola de cristal. É apenas o cenário mais provável de acontecer. Confirma se na próxima semana as ações do Bradesco vierem abaixo dos R$ 17,90. Aí aumenta essa possibilidade das ações virem testar os R$ 17,11. Ok, e se isso não acontecer? Afinal, vocês podem ver que aqui tem diversas linhas que representam suporte e resistências de preços que eu vim traçando já há muito tempo aqui no Ativo Virtual. E quem quiser, dá até para fazer uma auditoria aqui no canal para ver as consistências das análises que eu faço aqui. Basta ver os vídeos anteriores para ver que essas regiões já estavam aqui. Então todas elas já aconteceram, entregando muito valor para a nossa comunidade, tenho certeza. Mas o que pode acontecer ainda em termos de valorização? Bem, eu vou traçar uma nova condição aqui de verificação nas regiões que eu considero que são as mais relevantes. Sim, porque é necessário fazer isso e mostrar aqui nos vídeos do Ativo Virtual para ficar claramente delimitado quando é que eu coloquei as linhas. E essas vão servir de resistências de preços. Então notem, a primeira resistência já foi batida nos R$ 18,86, que inclusive as ações vieram a fazer essa correção. Como eu expliquei, se ela fizer essa correção aqui, é até saudável para o movimento continuar de alta. E caso supere, próximo momento mais relevante vai ser nos R$ 19,44 e depois nos R$ 20,15. No momento que eu estou gravando o vídeo, as ações do Bradesco com BBDC3 estão valorizando muito forte, 31,94%, alcançando aqui os R$ 15,45. Mas por que eu fiz a análise técnica de BBDC4 e estou trazendo os fundamentos de BBDC3? Simples, pessoal, porque as ações BBDC4 têm maior liquidez na bolsa de valores. Faz mais sentido fazermos a análise técnica em cima da ação mais líquida do banco. Mas, para o pequeno investidor que apenas está no estilo buy and holder, ou seja, acreditando no banco, comprando suas ações e acumulando, BBDC3 faz muito mais sentido. Se você fizer investimentos mais sofisticados para rentabilizar sua carteira até mesmo mensalmente, como dividendos sintéticos, então é melhor pensar em BBDC4. De toda forma, o PL do banco, que é o preço dividido pelo lucro, essencialmente quanto que o mercado está precificando a capacidade de geração de lucros do banco, continua muito barato, 7,69. Lembrando que o benchmark de mercado muito utilizado nos Estados Unidos para boas empresas com bons fundamentos é um PL de até 15 vezes. Aqui no Brasil, entre 10 e 12 vezes para os mais conservadores. De uma maneira ou de outra, sim, o banco está muito barato. E até mesmo se comparar com os pares dele, ou seja, com o segmento de bancos, com a média, de acordo com o Investidor 10, de 7,91. E o banco com 7,69 se mostra, sim, mais descontado que a média dos bancos. Lembrando que ele é um banco privado. E ainda por cima, mais barato do que a média dele dos últimos 10 anos, de 10,64. É claro que teve esse pico aqui, mas fizemos uma avaliação dos últimos 5 anos aqui do banco, por assim dizer, pelo menos até 2020, temos que 7,72 é mais caro do que aconteceu em 2024 e também 2022, e ligeiramente 2021, que foi o melhor ano do banco, mas mais caro do que 2020 e também 2023, que neste caso aqui, 2023, foi o pior resultado do banco em termos de lucratividade. O PVP não mente não, 7% abaixo do valor patrimonial e um dividend yield crescente de 7,87%, como vimos. De acordo com a fórmula de Benjamin Graham, o preço justo das ações BBDC3 seria de R$ 27,38, ou seja, uma alta potencial ainda de 77%. Já pensou alcançar aquele tão sonhado objetivo de viver de renda passiva com o seu próprio patrimônio? Pois é, não perde tempo não. Já começou a Black Friday do Ativo Virtual, com uma condição imperdível para quem usar o cupom de desconto. A Black Friday pode ter chegado antecipada no Ativo Virtual, mas quanto antes você aprender a investir certo nas ações e rentabilizar sua carteira ainda mais com dividendos sintéticos, mais rápido você vai alcançar o seu sonho de viver de renda passiva. Sendo que aqui no grupo VIP do Ativo Virtual, no grupo VIP de opções, onde fazemos dividendos sintéticos, observem só, estamos comemorando novamente com dividendo sintético aqui do Banco Bradesco, com as ações BBDC4, porque são as ações mais líquidas do Bradesco, onde vamos receber entre 23 e 25 centavos por ação BBDC4. E é claro que você pode fazer isso também com BBDC3 e diversos outros ativos. Apenas estou dando um exemplo que você pode fazer para rentabilizar sua carteira todos os meses, só vai depender da sua dedicação. E é claro que no grupo de ações também estamos comemorando frequentemente. Aliás, recentemente encerramos uma posição com a Cosan com ganho de 17% em apenas 2 dias. Sim, pegamos esse último canal de alta fortíssimo da Cosan, conhecendo os fundamentos e o que aconteceu recentemente que estimulou a valorização do ativo. Muitas razões para você estar aqui conosco no grupo VIP do Ativo Virtual. Além de trazer análises de empresas que muita gente deixa passar ou às vezes nem fica sabendo que ela existe.
existe, além de projeções, preço teto e muito mais. Sem falar que o grupo Premium tem chat aberto com a gente e treinamentos exclusivos. E se você quiser conhecer melhor, basta acessar lp.ativovirtual.com.br/grupo VIP. Aqui você vai conhecer muito do que o grupo VIP pode proporcionar, além, é claro, de mais tempo livre para você poder dedicar à sua família ou atividades que você considere mais relevantes do que ficar filtrando mais de 80 ativos na bolsa de valores, que é o que fazemos diariamente. E agora vamos para as projeções e preço teto do ativo virtual, trazendo um lucro projetado para o ano de 2025 de 23,2 bilhões de reais. Sim, eu não mexi nele, ele continua o mesmo que eu havia projetado. Está agora, depois desse belíssimo resultado do segundo trimestre e do terceiro trimestre, até mesmo conservador, mas eu vou mantê-lo assim até por segurança. E esperando um payout de 55% do banco, vai representar um DPA, ou seja, um dividendo por ação, de pouco mais de R$ 1,31. Indo para a nossa pirâmide, a 4% de dividend yield anual, o preço teto vai ser de R$ 32,82. Mas se você esperar mais 6%, o máximo que vai poder pagar vai ser de R$ 21,88. Quer mais? 8%? Então o máximo que você vai poder pagar vai ser de R$ 16,41. E se esperar 10%, então prepare o bolso, porque o máximo que você vai poder pagar é de R$ 13,13 por ação BBDC3. Isso porque esse DPA representa uma rentabilidade de 8,49% com uma margem de segurança de 6,08%. E quem vem assistindo o Ativo Virtual ao longo deste ano, certamente já viu esses números aqui com rentabilidades diferentes. Estava quase 10% na rentabilidade do DPA e a margem de segurança com mais de 20%. E por que isso? Porque os preços importam. O investidor que não estuda e não se posiciona acaba perdendo oportunidades ou trocando os pés pelas mãos. Agora, com essa atualização de preço, que saiu de lá dos R$ 13 para os R$ 15,45, fica claro de entender por que a margem de segurança de 8% caiu e a rentabilidade também. Isso quer dizer que o banco está caro? Bom, cuidado com esse raciocínio, sem estudar os fundamentos, sem entender as perspectivas futuras, porque você pode se frustrar tomando as decisões erradas. Não é porque subiu muito que não pode continuar subindo, e não é porque caiu muito que não pode continuar caindo. Precisa realmente entender os fundamentos das empresas. Geralmente, o mercado segue os lucros, e quando não segue, a gente identifica aqui no Ativo Virtual as discrepâncias favoráveis e eu compartilho com a nossa comunidade aquilo que pode ser uma oportunidade. Mas o fato que essa queda de 4% acabou chamando a atenção do mercado. O que será que aconteceu? De uma maneira direta, já dá pra gente dizer que o mercado realizou parte dos lucros que veio galopantes desde março desse ano, como eu mostrei na análise técnica. E aí, você vai perceber que apenas 4% é realmente apenas. É quase uma correção simbólica. Mas vamos entender qual foi a reação do CEO após o tombo da ação, falando dessa expectativa alta. E que notícia excelente pra gente avaliar, né, pessoal? O famoso ditado do mercado: sobe no boato, cai no fato. E vamos entender exatamente o que aconteceu aqui. Afinal, o lucro do banco foi muito bom, mas a ação foi pro chão, ou seja, teve essa queda de 4%, considerado uma queda forte pelo mercado, mas como eu expliquei, na minha visão, foi uma singela correção. Mas o que o mercado viu que o CEO, ou seja, o presidente do Bradesco, está ignorando. O Bradesco estava voando na bolsa de valores antes de divulgar seus resultados do terceiro trimestre e a ação subiu mais de 3% em um único dia, renovando as máximas da cotação das ações do banco que foram apuradas e acumuladas ao longo do ano. Uma alta de quase 60% apenas no ano de 2025, como também vimos na análise técnica. E o otimismo, é claro, ele estava elevadíssimo. O mercado, especialmente o buy side, ou seja, o lado que estava comprando as ações, no jargão dos grandes fundos de investimento, estava realmente esperando um resultado espetacular. Por quê? Eu não sei. Provavelmente eles não assistiram ao Ativo Virtual porque no segundo trimestre e ao longo do período do segundo trimestre até hoje, eu trouxe várias notícias e análises aqui no Ativo Virtual falando dos resultados prováveis do banco no terceiro trimestre, que seriam bons, mas provavelmente não seriam espetaculares. E aí, o mercado descontou, caiu 4% com as ações BBDC4 e lá fora, a ADR, ou seja, o recibo da ação negociada na Bolsa de Nova York, chegou a despencar mais de 6% nesse dia. O CEO, o senhor Marcelo Noronha, veio ao público e deu uma explicação, dizendo: expectativa alta demais. E olha que ele mesmo falou sobre isso no segundo trimestre. Na visão dele, quando a ação sobe dessa forma, é natural que haja um ajuste técnico. Tem gente que carrega o papel há algum tempo e realiza o lucro, e tem quem espere um ganho maior e também acabe realizando, fecha aspas. Então, o CEO chamou isso de apenas ajuste técnico e eu chamei de singela correção. Só que precisa lembrar do seguinte, pessoal, o mercado não é bobo não. Essa queda não foi simplesmente
Claro que também foi, mas não foi simplesmente uma realização de lucro. Os analistas, e eu concordo com eles, ficaram de olho com um sinal amarelo, com algo bem específico, que é a provisão para créditos duvidosos, que é a famosa PDD, ou seja, provisão para créditos duvidosos. E o PDD é o dinheiro que o banco é obrigado a separar e guardar para cobrir eventuais calotes de clientes. E essa provisão deu um salto de 20%, como vimos na análise fundamentalista no início do vídeo. E que, aliás, eu chamei atenção justamente naquele ponto para entender mais facilmente e digerir isso aqui. Agora, será que o banco com essa queda representa uma oportunidade? Afinal, a pergunta que fica é: o mercado exagerou na venda e isso abriu uma oportunidade de compra? Ou os analistas encontraram algo preocupante nos números que o CEO preferiu minimizar? Bem, neste ponto do vídeo você já compreendeu quais são as duas vertentes que eu trouxe aqui. Lembrando que esse vídeo, como todos do Ativo Virtual, não são recomendação nem de compra e nem de venda. O que eu trago é um conjunto de ferramentas completa para a nossa comunidade, trazendo análise fundamentalista, análise técnica, análise de indicadores, resultados e muito mais. Então, quando você chega neste ponto do vídeo, não espere que eu vou te dizer o que é para você fazer, se é para comprar ou vender. Mas aqui, ou você já escolheu uma linha de raciocínio, ou você já escolheu outra linha de raciocínio. Mas eu apresentei as duas. Mas deixe nos comentários abaixo qual é a sua linha de raciocínio sobre isso. Enquanto isso, eu separei uma tabela com as recomendações de mercado para te ajudar a raciocinar um pouco mais como o mercado está vendo. E você não precisa comprar a ideia de cada uma dessas casas, corretoras ou bancos. O que você precisa fazer é formar sua opinião a respeito do assunto e entender para onde o mercado está olhando. Como, por exemplo, o JP Morgan está trazendo a recomendação neutra, o que significa dizer que se você já tem as ações, não faça nada, e se você não tem ainda, também não compre, ou seja, ficou em cima do muro. Preço-alvo de R$18, alta potencial, na verdade aqui é uma queda de 1,5%. Já a Genial está recomendando compra, com preço-alvo de R$21,20, alta potencial de 15,9%. A XP com uma recomendação neutra, R$17, queda de 7%. O BTG Pactual, recomendação neutra, com preço-alvo de R$19, alta de 3,9%. E o Banco Safra com recomendação de compra, preço-alvo nos R$21, alta potencial de 14,9%. Então temos 3 recomendações neutras e 2 recomendações de compra. Qual é a sua? Deixe nos comentários. Mas vai deixando nos comentários abaixo o que vocês acharam do resultado do Banco Bradesco e desde já agradeço o like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.